Você ia comentar alguma coisa ou eu posso fazer uma pergunta? Pode fazer. Eu tô pensando na pessoa, eu sempre tô pensando na pessoa que tá ouvindo o podcast dentro do carro e que não tá imersa nesse universo, não sabe nada de Bitcoin, tá ouvindo, tentando entender, mas entendendo um negócio meio mais ou menos, ainda não leu o PDF da maçã, da foto da maçã e tudo mais. Mas a pessoa tá querendo começar a investir, sobrou um dinheirinho ali, ela tá pensando assim, cara, esse assunto é interessante, meu tempo é finito. Então, a gente sabe que a maioria dos trabalhadores brasileiros, dos profissionais brasileiros, trabalham e são recompensados por hora de trabalho. As horas do dia são finitas, então elas não conseguem produzir mais dinheiro do que aquela quantidade de horas. Por exemplo, eu sou professora. Só que hoje eu sou professora do mercado digital, eu consigo escalonar isso. Mas um professor de sala de aula, por exemplo, tem um número X, porque é um número X de horas lá. Mas ele consegue fazer um dinheiro sobrar. Essa pessoa está ali pensando, cara, quero começar a investir. Ou então recebi uma herança, 50 mil reais, por exemplo, um dinheiro que não seja muito grande, assim. Compensa ela já começar a pensar em Bitcoin ou em criptomoeda, estudar isso, ou melhor que ela comece de maneira mais conservadora, Raul? O que você acha? Eu acho que essa coisa do Bitcoin como investimento eu já não gosto tanto, por exemplo. Imagina assim, o Bitcoin como reserva de valor, que é isso, né? A gente falando de um substituto para o ouro, né? De alguma maneira. E que ainda não foi testado pelo tempo, né? Porque o ouro, ele é o que é. Porque eu falo, necrópole de 4.200 anos de Cristo, já tinha ouro Foi lá. validado já. Então a gente já tem aquilo como uma reserva de valor de fato. Mas eu gosto muito mais dele assim, né? Como moeda, como exercício de liberdade, né? Eu posso transferir para o Arthur e ninguém tem nada a ver com isso. A gente pode comprar e vender o que a gente quiser, sem o governo ter a ver com isso, sem eu precisar ligar para o Itaú ou para o Bradesco, pedir 10 pra da validar manhã, alguma coisa. para transferir seu dinheiro, cara. Sim. Porque assim, você É tem seu. R$1 milhão na conta. Tenta transferir R$1 milhão. Você não transfere porra nenhuma, não tem como, né? E isso dentro do Brasil. Para uma conta brasileira, você não transfere, tem que ter autorização, a justificativa do porquê que você está fazendo aquilo. Aquela red pill do que o dinheiro que tá no banco, o teu dinheiro que tá no banco, ele não é seu, ele é do banco. Não é seu e nem do banco, que nem existe. Então, é pior. Essa é a red pill da red pill. Ou existe uma ingerência gigantesca, pode ter, enfim, limitações, já existe, né, desse tipo, né? Mas assim, você consegue transferir o dinheiro, você tinha o dinheiro na sua conta, vai pagar, você vai ter uma burocracia lá você vai comprar um imóvel, né? Você vai ter que ir lá no banco, avisar um dia antes, vou precisar fazer uma TED amanhã, tal horas, de tal valor para tal conta, assim que eu assinar o contrato. Então, assim, tem essa burocracia. Tudo é amarrado. Mas é muito plausível. amarrado. Mas além disso, você tem um sistema que é controlado pela instituição financeira e pelo Estado do dia para a noite sobre como que aquele dinheiro pode agir ali dentro. Né? Pode, eventualmente, ter algum tipo de restrição do tipo, agora você só pode sacar R$5 mil por dia. Ou pode sumir o dinheiro todo, confiscar, por exemplo. Igual quando foi no tempo do Collor. Sim. E isso é impossível no Bitcoin, né? Então esse o lado que eu gosto do Bitcoin. Essa forma não de investimento, utilizar nada a o ver. Bitcoin como moeda, né, e tudo mais. Agora, quando a gente fala de investir em Bitcoin, por que estão falando em investir em Bitcoin? Sim. Né? Porque como o Bitcoin tem uma adoção muito pequena ainda, quando a gente compra Bitcoin, né, quando a adoção aumenta, quanto mais pessoas estão interessadas em comprar aquilo, por regra de oferta e demanda, que é aquela regra que estava ficando naquela hora, maior demanda, a oferta é a mesma, ela Aquela é limitada. regrinha que tem uma galera que costuma ignorar, né? Tem uma galera que gosta de ignorar. Então, essa regra aqui no mercado não dá para ignorar, porque a oferta e demanda é o que manda no preço mesmo. Então, por essa questão, né, de cada vez mais pessoas demandando, a oferta sendo a mesma, e ela vai aumentando muito gradualmente, né, e tem um limite lá dos 21 milhões de bitcoins, por isso as pessoas viram que o preço disso está elevando. Então, assim, eu vou comprar Bitcoin com a expectativa de valorização. Cara, beleza. Entendendo que você está comprando uma coisa que não é um investimento estrito sensu, ele não vai produzir nada, ele não vai gerar valor de alguma maneira, ele não vai pagar dividendos, ele não vai fazer nada. Ele é uma moeda. Você está comprando uma coisa que está se valorizando por conta da adoção. A partir do momento que as pessoas, por exemplo, perdem momentaneamente a fé naquilo, porque no momento de adoção, o Bitcoin ele é vulnerável. Assim, as pessoas não entendem muito bem o que elas têm ali, né? E além de ser uma tecnologia nova, o Bitcoin pode isso. deixar de existir daqui, sei lá, 5, 10 anos. Vem uma outra cripto, né? É um momento de teste. Como se fosse assim, surgiu a internet nos anos 2000. Você pode investir na aquela Apple bolha das ou você .com, pode investir no Yahoo, né? Sim, Como se fosse isso. Tá surgindo. Então, é uma coisa muito nova. Mas assim, o que eu acho, assim, dando um passo antes dessa questão de onde investir, né? Sobrou um pouco de dinheiro e tudo mais, tem essa distinção de moeda para investimentos, né? Que eu acho que é mais ou menos isso que o Raul colocou, né? Você pode até ter ouro, pode ter dólar, pode ter Bitcoin, mas isso é moeda, né? E a gente tem outros investimentos que são investimentos que vão te gerar um fluxo de caixa no futuro. Então, por exemplo, se você comprar uma kitnet,
você vai receber aluguel, se tiver um inquilino lá dentro, e é isso. Né? A kitnet vai ficando lá, você vai dando uma certa manutenção, às vezes precisa arrumar uma coisinha ou outra, e você vai gerar... É um ativo ali. A kitnet vai tender a se valorizar com o tempo, pelo menos pela inflação, e você vai receber uma renda daquilo dali. Só que um imóvel, a grande maioria das pessoas não tem uma disponibilidade para pagar um valor numa kitnet que seja, são valores altos. Então, o mercado financeiro ele vem para resolver, em partes, esse problema, porque você consegue fazer investimentos com valores muito pequenos em ativos que são muito valiosos. Então, fazendo um paralelo, por exemplo, com a kitnet, a gente tem hoje na bolsa os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, eles são cotas que variam ali, depende do fundo, né? Mas entre R$10 e R$1.000, aí vai depender do fundo e tudo mais. Mas se você compra uma cota, aquele fundo é proprietário de vários imóveis, muitas vezes imóveis que você não teria dinheiro para comprar na pessoa física, são galpões logísticos, participações em shopping, prédios, por exemplo, de lajes corporativas, e você vai ter um pedacinho, vai ter uma cota, o fundo vai receber os aluguéis e vai distribuir para os seus cotistas. E aí você recebe um fluxo ali todos os meses. Então é um outro tipo de investimento. Mas um ponto assim, que eu acho que é interessante a gente tocar antes de chegar nessa parte assim, de investimentos, parece papo de guru, mas é a questão do... A gente vai entrar nos papos de guru. Não preocupa não que tá chegando. Que é a questão do mindset do enriquecimento, porque muita gente não consegue enriquecer por questões psicológicas. Tem um livro muito bom, chama Os Segredos da Mente Milionária. É um livro pequenininho, facinho de ler, que ele expõe muito bem essas questões. Então, muitas vezes a pessoa cresceu dentro de uma casa onde dinheiro sempre foi problema. Então, a pessoa inconscientemente associa ter dinheiro com problema. Briga entre pai e mãe, por exemplo. E você vai se afastando do dinheiro. Ou seja, ou você passa a ter muita dificuldade em ganhar, ou você passa a ter dificuldade em guardar. Você não quer aquilo dali. Então, você vai gastando e nunca consegue juntar nada. Não passa de um meio, né? Exato. Então, acho que essas questões também são importantes de serem trabalhadas, né, em algum nível. Porque nada, assim, se for assim, qual é o melhor investimento do mundo, como que eu investo melhor, nada supera o tanto que você ganha e o tanto que você consegue juntar. Se você pega uma pessoa que junta o dobro, né, vamos supor, se você juntar o dobro que o Arthur, não importa se ele for o melhor investidor do mundo, muito provavelmente você vai terminar com mais dinheiro que ele. Então, investir bem não é a única variável, né? Você tem a variável que é você começar o quanto antes, que é o fator tempo, que é exponencial. É melhor você começar antes com pouco do que esperar para começar com muito. O fator o quanto que você junta, e aí você também fazer bons investimentos, né? Então, você tem que associar esses 3 fatores. Sim. Você sabe que, Raul, o Ícaro de Carvalho fala um negócio muito interessante. Ele fala assim, se você nunca investiu, é um trabalhador normal, assim, e recebe um dinheiro, caíram na sua conta uns R$30 mil, por exemplo. Não investe isso. Não vai atrás de... Investe em você primeiro, né? E talvez esse investimento em você acabe mudando seu mindset. Então, por exemplo, investe num curso. Você vai se capacitar primeiro. Por exemplo, antes de começar a investir loucamente, compra o curso do Holder, compra o curso do Raul, que falam sobre investimento. Vai gastar dinheiro para entender aquilo primeiro ou para se melhorar dentro do seu nicho. Você acha que esse é um pensamento? Ou às vezes vai no psicólogo, né? Vai ao psicólogo para resolver isso. Porque não é só botar dinheiro que o negócio vai funcionar, né? Cara, não. E é realmente isso mesmo. A capacidade de geração de valor, né? Ela é o primeiro passo para coisa, porque assim, não adianta você... E quando eu falo isso, normalmente eu tomo várias pedradas na internet, porque eu tento explicar para as pessoas que assim, cara, se você ganha ali, né? Eu ganho R$1.000, e daí, beleza. Eu até fiz um vídeo esses dias falando, você pode sim, né? Conseguir ali com o 13º salário, se o cara investisse, ele chegaria em um valor X, que para quem ganha R$1.000 seria muito. Então, assim, lá no final ele conseguiria uma aposentadoria que para quem ganha R$1.000 seria um valor muito maior que esse, 4 vezes maior do que o salário. Então, beleza, o cara conseguiu fazer isso. Mas não compensa, porque se você investe mais, realmente, né? Você pega ali um cara que tem a rentabilidade de 7%, é um cara que investe muito mal, né? Tá ali pior que a inflação, às vezes. Esse cara, guardando muito dinheiro, né? Ganhando muito dinheiro e armazenando muito dinheiro, no final ele acaba ganhando mais do que o cara que ganha uma mixaria, sei lá, o cara investe R$100 ali e consegue ter uma rentabilidade de 22%. Ele vai demorar, porque o juros compostos tem a coisa do tempo, ele vai demorar, sei lá, 70 anos para chegar... Aí ele ganha do outro, porque aí os juros compostos dele vão multiplicando. Mas é muito tempo até compensar, né, o faturamento. E tem o fator, assim, você está sempre fazendo um trade-off de tempo. Tipo, eu posso trabalhar mais, fazer hora extra e ganhar um dinheiro e investir tudo na poupança, vamos supor, né? Ou porque quando você está aprendendo a investir, querendo ou não, você está gastando tempo, você está gastando energia.
Então vai depender muito de pessoa para pessoa. Se a pessoa ganha muito, consegue juntar muito, compensa para ela gastar um tempo para saber investir melhor esse dinheiro. Agora, igual o Raul falou, se o cara, ele consegue juntar R$100, R$300, R$500 por mês, talvez num primeiro momento seja ele melhor. Cara, eu vou botar tudo em renda fixa e eu vou ou investir em mim, ou trabalhar mais, gastar energia com alguma coisa que vá aumentar a minha renda, para aí sim eu aprender a investir. Mas o que eu gosto de falar também, pessoal, que como hoje você não precisa ter muito dinheiro para investir, e principalmente se você está começando, não tem problema você fazer investimentos errados, que isso não vai mudar a sua vida, se você está começando agora, é interessante que você já saiba investir desde o começo, porque quando você tiver mais dinheiro, você já está calejado, você já está sabendo o que você está fazendo, né? Então, acho que dá para você sempre ir calibrando um pouco dos dois. O que me preocupa muito, né? Eu falo para o pessoal assim, quem está começando a investir e investe 20% do que ganha, eu não me preocupo muito, porque o cara pode fazer ali umas cagadas e vai dar tudo certo. O problema é a pessoa que às vezes juntou dinheiro a vida inteira, tá há 30 anos juntando dinheiro na renda fixa e fala, agora eu quero ir para a bolsa, ou agora eu quero... Apostou tudo na bolsa, assim. Porque a pessoa não vai saber fazer direito, não vai entender o que ela tá fazendo. Provavelmente ela vai... A primeira queda que a bolsa tiver, ela vai vender tudo desesperada. E aí, só que esse é um dinheiro que ela juntou a vida inteira. Ela não vai recuperar do dia pra noite, né? Então, é aqui que tem que ter o controle. Tem que ter o cuidado. Não, ali, e aos poucos, né? Enfim. E devagar, porque investimento não é uma coisa que tem que assustar de maneira nenhuma, né? É uma coisa que faz parte de qualquer coisa, cara. Ganhar dinheiro e investir é parte da vida adulta, igual, sei lá... Você ir pra escola. Faz parte.